Fala pessoal, tudo certo? Neste vídeo nós vamos resolver os itens de 66 a 69 que caíram na prova para Perito Criminal Federal, área 2, prova de 2013. Essa questão diz o seguinte: considerando o conversor analógico digital ideal de 6 bits com faixa dinâmica de entrada de 10 volts e quantização por arredondamento, julgue os próximos itens. O item 66 diz que, se em vez do conversor analógico digital de 6 bits fosse utilizado um conversor de 8 bits com a mesma faixa dinâmica, a relação sinal-ruído de quantização, ou SQNR, aumentaria em aproximadamente 12 dB. O item 67 diz que, antes de realizar a conversão do sinal analógico para digital, recomenda-se passar o sinal por um filtro passa-baixa com frequência de corte igual à frequência de amostragem do conversor. O item 68 diz que a resolução desse conversor é de 5/3. E o item 69 diz que a média do erro de quantização do conversor em apreço é igual à metade de sua resolução. Para a gente resolver essa questão, precisamos relembrar algumas características dos conversores AD. E a primeira característica, que geralmente a gente aprende desses conversores, é a resolução. A resolução é igual à faixa dinâmica de entrada, a faixa em tensão de entrada, dividido por 2 elevado a n-1, onde n é o número de bits. Então, neste caso, a resolução vai ser 10 dividido por 2 elevado a 6 menos 1, que dá 63, que é diferente de 5/3, Então, por que aqui deu 63, professora? Porque 63, na verdade, é o resultado de 2 elevado a 6, que é 64, menos 1. Como esse resultado é diferente de 5/3, a gente conclui que o item 68 é um item incorreto, errado, ok? Agora vamos resolver o item 66, que fala sobre o SQNR. Bom, o SQNR, a relação sinal-ruído e quantizada, ela depende de umas fórmulas logarítmicas que a gente aplica nessa relação sinal-ruído, ela depende de um 20 log na base 10. E aí, se a gente fosse resolver a vera, essa relação sinal-ruído quantizada, a gente precisaria obter qual que é o log na base 10 de 2, por exemplo. Que a gente, numa prova de concurso, não consegue calcular na mão, teríamos que ter uma calculadora aí. Então, eu trouxe aqui uma fórmula da relação sinal-ruído já aproximada, já desenvolvida. E essa relação sinal-ruído em dB é igual à potência do sinal de entrada mais 6,02 vezes essa letrinha aqui, que está representando o número de bits, mais 4,77 dB, que é o número fixo. Então, se eu estiver comparando dois conversores que têm o mesmo sinal de entrada, ou seja, essa potência é a mesma, e temos aqui um fator que é constante, e ele só tem números de bits diferentes, isso significa, então, que a única diferença entre o SQNR, entre esses dois conversores, vai ser com relação a esse termo aqui do meio, que é 6,02 vezes o número de bits. Logo, a gente consegue concluir que, para cada bit adicionado no conversor, o SQNR vai subir cerca de 6 dB, aproximadamente. E aí, olha só, no nosso item, nós estamos mudando, comparando um conversor de 6 bits para um de 8 bits. Então, eu estou adicionando 2 bits no meu conversor. Se para cada bit adicionado eu adiciono cerca de 6 dB, se eu estou adicionando 2 bits, eu estou adicionando cerca de 12 dB. Então, a gente conclui que esse item 66 é o item correto. Beleza. Vamos para o item 67. Antes de realizar a conversão de um sinal analógico para digital, recomenda-se passar o sinal por um filtro passa-baixa com frequência de corte igual à frequência de amostragem do conversor. Bom, eu imagino que vocês já saibam aí, já tenham concluído que essa alternativa é incorreta, errada. E por quê? A frequência de amostragem tem que ser pelo menos 2 vezes maior que a frequência do sinal. Então, se eu coloco a frequência de amostragem igual à frequência de corte do sinal, ou a frequência de corte do sinal igual à frequência de amostragem, eu tenho um problema, Então, eu preciso de pelo menos a frequência de amostragem sendo o dobro da frequência de corte, ou a frequência de corte sendo a metade da frequência de amostragem, Então, só lembrando aí que a frequência de amostragem tem que ser o dobro, e por isso, o filtro passa-baixa antes tem que ser com a frequência pela metade da frequência de amostragem. Então, esse item aí está incorreto. E o último item diz o seguinte: a média do erro de quantização do conversor em apreço é igual à metade da sua resolução. Bom, talvez
né? A maioria aí talvez concluísse que este item fosse correto. Por quê? Porque, né, eu tenho lá a resolução, eu posso aproximar para cima ou para baixo, né? Eu posso fazer um arredondamento para cima e para baixo. Então, eu pensaria, né, na metade aí da resolução como sendo o erro. De fato, o erro máximo que se pode ter na quantização desse conversor é a metade da resolução, né? Então, o erro máximo que pode acontecer neste conversor é a metade da resolução. Só que pode ser a metade para cima ou a metade para baixo. Com isso, a gente conclui que, na verdade, né, quando a gente usa a quantização por aproximação, por arredondamento, perdão, a gente tem que o erro médio é igual a zero e não igual a metade da resolução, né? O erro máximo é igual a metade da resolução e o erro médio é igual a zero. Então, essa afirmativa aí também está errada ou incorreta. Belezinha, pessoal? Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários. Não deixem de curtir este vídeo, de seguir o canal e até a próxima!